Shalom, shalom, shalom Adonai, shalom de Maria, shalom de Moriô, a paz do Senhor. E aí, pessoal, como vão vocês? Espero que estejam bem, que estejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus, ou o reino dos céus, que a Bíblia hebraica chama de Malchut Elohim, reino de Deus, ou Malchut Hashamayim, reino dos céus, que em aramaico nós chamamos, de acordo com a Bíblia aramaica, de Malkuto de Aloho, ou Malkute de Alaha, ou Malkute de Shemaya, ou Malkute de Shimoio. Vai depender muito do aramaico. No grego nós chamamos de Basileia Teus, ou Basileia Urânios, ou seja, reino de Deus e reino dos céus. Nós vamos ver a definição de reino dos céus através do próprio Messias e Yeshua. Nós vamos ver o que é que o Mestre nos fala sobre o reino dos céus, usando para isso fontes neotestamentárias, a saber, o Evangelho. Nós temos lá em Lucas 17, 21b, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus não é uma coisa exterior, não é uma coisa que está fora, como o reinado do rei Haverosh, que nós vemos lá no livro de Esther, que foi um banquete de vários dias, e que ele mostrou a sua glória, o seu reino lá. Então o reino de Deus não é assim, o reino de Deus ele está dentro de nós. Em João 18:38, ou João 18:36a, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Então, se o reino do Mestre fosse deste mundo, no momento em que ele foi levado ao sacrifício, desde ali o Gabatá, não, por que não dizer desde o Getsemane, até a crucificação, os seus se empenhariam por ele e os livrariam da morte. Mas o reino dele não é daqui. E Mateus 3,2 diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo para alguns, isso tem o sentido de que Jesus estava entre nós. Então, Jesus é o rei e a vontade dele sendo feita, o reino dos céus está entre nós. Mas você diz: mas irmão Érico, se o reino de Deus está entre nós e o Mestre foi assunto aos céus e assentou-se à destra da majestade nas alturas, o reino dos céus não está próximo de nós? Está, porque ele deixou o Paracletos, o Consolador, o Ruha de Kucha, o Ruho de Kucho, ou em hebraico, Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo. Então o reino dos céus ainda está próximo. No aramaico, a expressão no aramaico bíblico para reino é Malehu, Malehu. Em aramaico moderno, siríaco oriental, é Malkuta. No siríaco ocidental, é Malkuto. E significa, ele vem da raiz Melak, que significa designar rei ou governante. Significa governo, majestade, dignidade real. Reino no hebraico vem da raiz Meler, e a expressão é Melehut, Malchut. Vem de Meler e a expressão é Malehut, que significa rei, designar rei, governar, fazer a vontade do rei. Se a gente for para os símbolos pictográficos das letras que compõem a palavra hebraica Malehut, nós vamos ver que a letra Mem significa água ou povo. A letra Lamed significa cajado, controle, autoridade. A letra Kaf significa palma, abrir, permitir. A letra Vav significa prego, pregar, adicionar. E a letra Tav, sinal, cruz, aliança, marca, símbolo. Então o sentido de reino, aí no hebraico, é rei ou governante a quem os servos em tudo obedecem. Aí você diz: espera aí, vê se eu entendi. Se eu obedeço a Jesus, eu estou trazendo o reino dos céus para minha casa. Eu estou trazendo o reino dos céus para as pessoas ao meu redor. Isso mesmo. O sentido literal aqui desse simbolismo pictográfico da palavra Malehut é aquele que foi pregado na cruz e estabeleceu uma aliança, tendo autoridade e controle dos povos na palma da sua mão. Olha que mistério.
Então, o reino perfeito, o reino supremo, envolve sim a pessoa de Cristo. Vamos ver agora o parecer de Paulo acerca disto. Lá em 1 Coríntios 4:20, o apóstolo Paulo escreve assim: porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Então, o reino de Deus não consiste em palavras, consiste em poder. Olha só o que Paulo diz em Romanos 14:17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Vamos ver agora 1 Coríntios 15:24, o que é que Paulo diz. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Vamos ver agora o parecer de João. Em Apocalipse 1:6a. E nos constituiu reino e sacerdotes. Apocalipse 11:15b. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu ungido. Então, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Não há conexão com a internet no momento. Isso quer dizer que há um outro reino fora o reino de Deus. Há o reino do mundo. Esse reino passageiro, esse reino que por hora está nas mãos de Satã. Isso é uma longa história, não vamos entrar em detalhes sobre por que Satã é o príncipe deste século. Isso tem a ver com a queda, obviamente, lá em Gênesis 3. Em que consiste o reino de Deus? 1 Coríntios 4:20. No texto original, nós temos lá a palavra dunamei, que vem de dunamis. Dunamei, que vem de dunamis. E significa poder, milagre, habilidade. Na tradução hebraica do Novo Testamento, a Brit Hadashah, a expressão é gevurah, que significa virtude ou heroísmo. Dependendo de qual Brit Hadashah você usa, vai estar, em vez de gevurah, vai estar a expressão korha hapoel. Korha hapoel. Essa expressão korha hapoel significa jogo de poder. Na tradução aramaica peshita, a expressão é haila e significa poder. Na tradução aramaica peshito, a expressão é hailo e significa poder. Agora vamos ver o que o mestre nos ensinou sobre o reino dos céus. Primeiro, está dentro de nós. Lucas 17:21b. Segundo, não é deste mundo. João 18:36a. Terceiro, está próximo. Mateus 3:2. Quarto, frutifica. Mateus 13:1-9, Gálatas 5:22-23. 22-23. Quinto, é de boas sementes. Mateus 13:24-30. Sexto, é multiplicação. Mateus 13:31-32. Sete, o reino de Deus é fartura. Mateus 13:33. Oito, é valoroso e precioso. Mateus 13:44. 9, é perder para ganhar. Mateus 13:45-46. 10, é seletivo. Mateus 13:47-52. 11, é obediência a Deus. Lembra que nós já vimos? Mateus 21:28-32. 12, é dado aos que frutificam. Mateus 21:33-46. 13, é para escolhidos. Mateus 22:1-44. Mateus 22:1-44. 14, o reino de Deus é algo certo. Mateus 24:32-35. 15, 14, ele é certo. 15, vem de repente. Mateus 25:1-13. 16, é justiça. Mateus 25:14-30. 17, é pagamento. Mateus 25:31-46. 18, é colheita. Mateus 4:26-29. 19, é mistério. Marcos 4:30-34. 20, é ser rico perante Deus. Lucas 12:13-21. 21, é perder para ganhar e está dentro de nós.
Lucas 17, 20 a 37. 22. Deve ser recebido como uma criança. Lucas 18, 15 a 17. 23. É recompensa. Lucas 19, 11 a 27. 24. Vem com sinais que o antecedem. Lucas 21, 29 a 33. 25. Exige nascer da água e do Espírito. João 3, 1 a 36. E 26. Devemos pedir ao Pai que traga para nós o seu reino. Mateus 6,10. Nesse sentido aí, trazer para nós a sua vontade, o seu governo, a sua liderança. Por isso que Jesus, quando ele vier no Apocalipse, na Revelação, ele virá com poder e glória e estará escrito na sua coxa, né? Em aramaico, Malco, Demalque, Moro, Demoram, que em hebraico é Melech HaMelechim, Adon Haradonim, traduzido para o português, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O grande rei, Malco, rei, em hebraico, Melech, ele está voltando. O rei está voltando e nós devemos estar apercebidos, porque o mestre disse, eis que venham como um ladrão. O ladrão não avisa a hora que ele vai vir. É nesse sentido que Jesus disse que vem como um ladrão. Ele não vai avisar a hora que ele vai vir. Quando você pensar que não, Jesus voltou. E como está a sua vida espiritual? Como está a sua casa? Será que você tem andado nos caminhos do Senhor? Ou se deixou levar pelas coisas temporais, pelas coisas efêmeras? O pecado lhe derrubou e impediu você de carregar a cruz. A Bíblia, Jesus diz na sua palavra, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, fala de renúncia, tome sua cruz, fala de enfrentar as adversidades. E siga-me, fala de imitar o mestre. Não é fácil, mas é possível. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo conseguiu imitar, com dificuldade, mas conseguiu. Então é possível. Com a ajuda do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, a gente chega lá. Então o reino dos céus está próximo, ele está bem pertinho de nós. Ele está vindo aí. O reino dos céus envolve caridade, envolve amor, envolve condoer-se pelo próximo, mover-se de íntima compaixão, se pôr no lugar do próximo e ajudar como se estivesse ajudando a você mesmo. Fazer aos outros o que você quer que as pessoas lhe façam. Isso é reino dos céus, é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, que é o maior mandamento. Então não posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amo meu próximo que eu vejo. Ah, irmão Érico, mas eu vivo na igreja, eu estou indo todo dia para a igreja. Se o irmão chegar lá e perguntar para o dirigente da minha congregação, e aí, dirigente, fulano está vindo todo dia, ele vai dizer, ele mora na igreja, ela mora na igreja. Glória a Deus por isso, é bom. Havia uma mulher que ela vivia na igreja e ela passou 38 anos encurvada. Um dia Jesus chega lá naquela mulher e diz, saia dela agora. E expulsa o espírito de enfermidade que a atormentava por todo aquele tempo. Então é bom você perseverar na presença do Senhor. Eu não estou dizendo que é errado. Mas não basta estar no templo. Você tem que ser igreja. Qual a diferença de templo para igreja? Igreja no hebraico, kahal, trazer para fora. Eclesia, né, no grego, também tem esse significado de trazer para fora. E templo, Bet HaMikdash, casa de santidade, é um lugar santo reservado para nos congregarmos e adorar a Deus. Bet HaMikdash, casa de santidade, é o templo. Templo é um lugar físico, igreja é um lugar espiritual. Eu não sou igreja. Peraí, irmão, isso é heresia. Você não é igreja, não. Eu faço parte da igreja, mas eu não sou a igreja. Entenda. Se uma pessoa ela está completa na sua saúde física, mas por algum motivo ela perde um dedo, ela continua sendo quem ela é. Mas se um dedo ele sai do corpo, esse dedo não será lembrado, ninguém faz caso dele. Mas o corpo ainda é corpo, a pessoa ainda é pessoa. O que eu quero dizer? A igreja sem mim é igreja. Eu sem a igreja não sou nada.
Então, para eu ser igreja, eu tenho que estar na igreja. Eu não posso estar fora da igreja. Então, eu sou membro do corpo de Cristo, no sentido de que eu componho a igreja, a noiva de Cristo. Embora hajam questionamentos de quem seria essa noiva, porque alguns acreditam que naquela parábola das 10 virgens não é um subsídio à poligamia. Aquelas 10 virgens são damas de honra e a noiva seria Israel. É uma conjectura, não estou dizendo que eu acredito nessa tese aí. Mas, enfim, o reino dos céus está dentro de nós. Quando nós oramos a oração do Avino ou do Avun, Pai Nosso, nós dizemos: Tavor Malecuterra, venha a nós o teu reino. Olha só, nós invocamos o reino de Deus sobre nós. Nós invocamos a vontade do rei sobre nós, o governo do rei, a autoridade do rei. Então não basta, meus irmãos, eu estar congregando no templo. Não basta eu jejuar, eu louvar, eu ler a Bíblia, eu ir para a campanha evangelizadora, eu evangelizar, eu cumprir o ID do Senhor. Não basta eu ajudar os enfermos, eu visitar os necessitados em suas necessidades, eu ir aos hospitais, aos presídios, em busca das ovelhas perdidas, porque Jesus não veio para os sãos, mas para os enfermos. Você não vai ver Jesus na casa de um homem bom, em momento nenhum na Bíblia. Não. Você vai ver Jesus com a Maria Madalena. Você vai ver Jesus com Zaqueu. Você vai ver Jesus com Levi, um cobrador de impostos, um zelote, um ladrão. Você vai ver Jesus com tantas e tantas pessoas que você olha assim e diz: essa pessoa, eu merecia que Jesus estivesse com ela. E eu merecia, meu irmão, que Jesus estivesse comigo. Será que você merecia que Jesus estivesse com você? Porque Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Nós não merecia nada. Eu não merecia nem estar vivo à luz das Escrituras, mas o amor e a graça de Deus é o que faz a gente continuar. Nós sabemos que viver é Cristo e morrer é ganho. E que tudo isso aqui vai passar. Tem gente que teme os que matam o corpo. Jesus disse: não temam aqueles que podem matar o corpo e não podem matar a vossa alma e o vosso espírito, lançando os vivos no inferno. Temam aquele que pode matar o corpo, a alma e o espírito. Esse vocês têm que temer. Jesus está dizendo: temam a mim. Ninguém tem poder sobre a vossa alma e o vosso espírito fora eu. Eu tenho poder. Então o reino dos céus é obedecer a Cristo. E os 2 grandes mandamentos amarás o eterno teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, e ao teu próximo como a ti mesmo. No momento em que eu quebro esses mandamentos, eu desconstruo todo o princípio de reino dos céus. E eu fico igual à igreja do tempo de Malaquias. Irmão, é que a igreja de Malaquias sacrificava? Sacrificava. A igreja de Malaquias se vestia como crente? Se vestia. A igreja de Malaquias ia ao templo? Moravam lá. O que é que tinha de errado? Eles não conheciam Deus como Pai, nem como Senhor. Porque eles não obedeciam seu Pai, nem obedeciam seu Senhor. Se o Pai dissesse ame seu próximo, eles não amavam. Se o Pai dissesse perdoem uns aos outros, eles não perdoavam. Se o Pai dissesse cuidem dos pobres, ajudem os necessitados, eles não ajudavam. Cada um olhava para o seu umbigo. E ainda cometiam pecados que traziam a ira de Deus, como a idolatria e a prostituição religiosa. Ele se ajoelhava diante de Baal, de Azera, de Dagum, de Camus, de Moloque. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas, irmão, aí já é demais. Eu não estou dividindo minha glória com Moloque, nem com Dagum, nem com Azera, nem com Baal. Devemos refletir. Quando eu divido minha glória com um Deus do século presente, um Deus falso? Quais são os deuses que atuam nos ares como potestades para tirar a igreja do caminho do Senhor e desconstituir muitos de igreja? A Zera,
que era a deusa da fertilidade, deusa do amor, ela hoje é a questão dos pecados de impureza, adultério, fornicação, poligamia, poliandria, toda sorte de pecado contra o corpo. É um culto à azeira. E se eu cultuo a azeira, minha fé está dividida. E Baal era o deus da fertilidade, da prosperidade dos campos, que promovia as gerações, enfim. Nós vamos ter os Baalins, uma classe de 60 Baals, um para cada coisa. Então nós vamos ter aí o Baal-zebub, o Baal-melcarte e outros Baals. Temos Mamon, que é o dinheiro. Tem gente que ama o dinheiro mais do que a Deus. Tem gente que toca no bolso dele que ele esquece que Deus existe. Isso é idolatria. Tem gente que é amante mais de si do que de Deus. Narcisismo, autolatria. É idolatria, você gosta mais de você do que de Deus. Tem gente que gosta mais de um ser humano, adora, reverencia demais um ser humano e esquece que ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Jesus não disse isso, né? Quando Satanás tenta ir lá no deserto, ele diz que só a Deus adorará e só a Deus darás culto. Eu não posso super reverenciar, super prestigiar um ser humano mortal igual a mim. Eu tenho sim que me submeter às autoridades constituídas, sejam eclesiásticas ou governamentais. Todavia eu tenho que ver até onde vai os limites desse subordinar-se. Porque se uma lei se levanta contra a palavra de Deus, é claro que eu vou ficar do lado de Deus e não do lado da lei. Deus diz, não matarás. Aí a lei vem a favor do aborto. Eu vou continuar contra essa lei, porque eu estou do lado de Deus e não do lado dessa lei que se levantou contra a palavra de Deus. Então, nada nem ninguém deve ser maior do que Deus nas nossas vidas. Deus deve ter a primazia do seu coração. Ele deve ser o motivo priori da sua existência, da sua vida, do seu temor, do seu amor. Então, viva para Deus. Se preciso, morreremos para nós e viveremos para Deus. Para trocar um dia a coroa corruptível por uma coroa incorruptível. E aquilo que é em parte será em todo. Porque semeia-se o corruptível, colhe-se o incorruptível. Porque o que era em parte será em todo, através da renovação do Espírito de Deus. E isso é para quem crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós busquemos o reino de Deus. Não como a geração de Malaquias, não. Não como a geração dos Perushim e dos Tisduquim, dos fariseus e dos saduceus do tempo de Jesus, que eles sabiam a lei, mas não cumpriam a lei. Se você perguntasse para um fariseu, eu devo fazer caridade? Ele deve. Agora, fosse olhar se ele fazia caridade. Perguntasse para um fariseu se, de acordo com a lei, com a palavra de Deus, eu devia levar uma vida de amor ao próximo. Ele ia dizer sim. Está lá em Devarim, assim, assim, assim. Mas, fosse ver, não levava aquela vida de amor ao próximo. A ponto de Deus chamar eles de uma expressão aramaica, trazendo para o idioma do mestre, Mbapé, que significa hipócritas. Olha só o que Jesus chamou. Jesus dizia que eles falavam o que não viviam, que eles pregavam o que eles não praticavam. É fácil chegar no altar e dizer, ame seu próximo. É difícil descer aquele altar e amar o meu próximo. É fácil chegar no altar e dizer, perdoe e Deus vai me perdoar. Mateus 18. É difícil eu descer o altar e lembrar de Mateus 18. É isso que Jesus quer. Que o que eu fale seja o que eu faça.
Jesus cansou da hipocrisia humana, mas ele está disposto a perdoar, a ajudar, a levantar aquele que aceita a sua ajuda de bom grado. É tempo de arrependimento, é tempo de techuvá. Volte para Cristo. Ainda há esperança para a árvore cortada. Que Deus em Cristo nos abençoe e que o reino de Deus seja sobre nós.